Então vamos lá, vamos continuar aí, né, falando um pouquinho mais do cabo flat IDE aí, né, nos anos 90, aos anos 2000 era muito comum o uso desses cabos flat aí até de 40 vias, né. Hoje em dia não está utilizando muito mais o IDE, mas os que utilizam hoje em dia aí ainda é o cabo de 80 vias, esse que a gente está vendo aqui. Ele transmite até 133 megabytes por segundo, né, o cabo SATA é muito maior ainda, depois a gente vai ver ele. Mas como assim? Vamos entender aqui, ó. Aqui eu tenho 40 pinos, né, no caso ali, apesar de eu ter 40 pinos aqui, eu tenho um cabo de 40 vias, né, que é 40 furinhos ali, e que eu tenho um cabo de 80, né, no caso ali, ele tem 40 mais 40, então ele vai ter muito mais cabos ali, são 40 cabos originais, mais 40 ali como blindagem, né, que faz com que ele passe a 80 vias e faz ele atingir uma velocidade aí, né, muito maior. No caso aqui o de 40 aí ele chega a 33 megabytes, esse de 80 aí chega a quase 140. Então vamos mostrar uma outra aqui, ó, né, como instalar um HD, né, um CD-ROM, a conexão dele, como é que funciona, é aquilo que eu estava até explicando no final da aula passada. A maneira correta aí de instalar, né, os dispositivos é o seguinte: você tem aqui, ó, né, a primeira aqui, imagem onde eu estou passando o mouse, é a maneira mais errada de você fazer, né? Esse aqui a gente não vai estar utilizando ela. Você tem um drive CD, o disco rígido e aqui o IDE. O IDE você conectou nele lá, beleza. No primeiro aqui, ó, né, onde está o do meio, não vai nada, tá joia? Aqui você ligaria ali no caso um secundário, um drive de CD não, seria se você tivesse um outro disco rígido secundário. A correta seria essa aqui, ó, a ideia é um sozinha, né, certo? Na última posição, na ponta final, você ligaria o HD. Ali estaria certinho. Colocaria o segundo cabo, né, para me conectar o gravador de DVD, de CD ali. Se eu tivesse dois, eu poderia sim utilizar ele, né, no mesmo. Não ligar dois dispositivos diferentes no mesmo cabo. Então isso ali é errado, né? Você tem que fazer dessa forma aqui, ó. Se você tem dois iguais, né, dois de CD igual ou dois de DVD, aí você usaria a ideia 2 ali no caso, né, e usava um gravador de CD e de DVD. Agora, eu comprei esse de baixo aqui também está correto. Eu comprei um computador, eu tenho dois drive, dois discos rígidos. Eu coloco aqui, ó, o principal na ponta e o secundário, né, no meio ali. O IDE 2 a mesma coisa, né? Eu poderia colocar um drive de DVD, né, que seria o que eu quisesse como principal, e um outro de CD ali, um gravador no do meio. Então essa aqui é a forma correta para a gente poder conectar dois dispositivos, né, ao mesmo tempo aí na placa-mãe. No caso, se eu só tivesse um, seria IDE 1 e no final ali, né, o disco rígido, ou no caso ali, né, da IDE 2, na placa-mãe se eu tivesse um drive só no meu computador, eu colocaria ele no final ali. Normalmente quando você compra, né, a placa-mãe à parte aí, ela vem com dois cabos já. Ela vinha, porque hoje em dia eu explico porque tem muita gente que ainda usa SATA. Você tem que conhecer isso aqui ainda para poder trabalhar com essas placas. O dispositivo SATA, ele vem ali com um cabo, né, para cada dispositivo. Então um cabo aqui para os DVDs, para o disco rígido. Então dessa forma que eu expliquei seria a forma correta aí para você fazer a conexão SATA. Aqui eu tenho uma orientação correta aqui para o conector, né, como que eu coloco ele aqui no cabo flat na placa-mãe. Você tem que observar o corte, né? Ele tem um chanfrozinho ali em cima, que é o que você tem que olhar direitinho. O cabo flat, ele tem um encaixe certinho para você plugar lá na placa, ó. Tem um cortezinho ali que não tem jeito de você colocar ele errado. O meio do cabo aqui, ó, você percebe ele que tem uma fitinha vermelha ali, né? Ela fica sempre aqui, ó, do lado esquerdo ali, ela começa à esquerda. Então já dá para você ter essa noção. Todo cabo SATA aí, no caso o cabo SATA não, cabo flat, a IDE tem isso aí. Os mais antigos, né, quando era 40 vias, ele tinha aqui o pinozinho invertido, então é um pouco diferente aí. No caso, se você se deparar com um dele, você sabe que o fio vermelho dele ali, ele vai ficar o seguinte, no lado aqui, ó, oposto, né, do lado esquerdo ali embaixo. Então o cortezinho aqui auxilia bastante a gente na orientação aí dele. Nós vamos falar na próxima aula sobre cabos e acessórios. Aí na próxima a gente fala sobre os cabos e acessórios aí, para a gente dar sequência.